paz do Senhor, meus queridos. Boa tarde, boa noite, não sei qual horário que vocês vão estar assistindo essa aula. Hoje eu tenho a honra, o privilégio de poder estar juntamente com vocês, ministrando essa aula, que é a terceira aula de vocês, né? A lição maravilhosa, a qual o tema da lição é um lugar de adoração a Deus. Que lição maravilhosa! Nós sabemos que nós vamos aprender muito com esta aula, com essa lição, como as outras, aulas maravilhosas, né? Eu sou a evangelista Magna, a tia Magna aqui do setor de mansões, da congregação do setor de mansões, e para mim é uma honra poder estar juntamente com vocês, adorando o nome do Senhor. Vamos estar lendo um versículo da palavra do Senhor que se encontra no livro de João, capítulo 4, e o versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Glória a Deus. A palavra do Senhor ela é maravilhosa, ela nos ensina, ela nos instrui, né, como devemos fazer, como devemos prosseguir. E a nossa lição de hoje, a terceira lição, essa lição maravilhosa, ela tem como o nosso título da lição, um lugar de adoração a Deus. E o versículo-chave de hoje, essa lição é esse, que é o versículo 4, né? A qual está aqui ao lado: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adore, né? E vamos falar um pouquinho sobre a adoração. O que é adoração? A adoração é a ação de amar, o modo intenso, ter consideração a alguém, ter um imenso respeito a alguém. Isso é amar. Nós devemos o quê? Adorar a Deus. Quando nós adoramos a Deus, é mostrar o amor, o respeito e a dedicação a Ele. Somente a Deus devemos adorar. A palavra do Senhor diz que nós devemos adorar a Ele acima de todas as coisas. Agora, eu faço uma pergunta: como nós podemos adorar a Deus? De que maneira nós podemos adorar a Deus? Quando eu adoro a Deus? Nós adoramos a Deus amando a Ele acima de todas as coisas. Eu amo a Deus, eu sou grato a Ele pelo tudo que Ele faz, pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz por nós, né? Porque Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas, mas sim por tudo que Ele é. Deus, Ele é tremendo, Ele é o Deus, o nosso Pai, né? E eu adoro a Deus quando eu falo dele para meus amiguinhos na escola, na igreja, né? Nós adoramos a Deus quando nós respeita o nosso papai, a nossa mamãe, quando nós respeitamos nossos tios, os nossos professores, os nossos pastores, né? Quando eu sou grato a Deus pela vida do papai, da mamãe, dos meus irmãos, da minha família, eu estou adorando a Deus. Eu também estou amando a Deus, adorando a Deus de todo o nosso coração. E hoje eu quero estar falando um pouquinho com vocês sobre adorar a Deus. Como nós adoramos a Deus? A adoração a Deus deve ser sincera, de coração. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, nosso foco hoje é a adoração. Que nós possamos adorar o Senhor, né? Como Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que nós possamos amar a Ele. E nós vamos ver nessa lição de hoje uma história muito linda, a qual vai falar de duas personagens, de duas pessoas. Ele vai estar falando de quem? Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles adoravam a Deus, né? Eles estavam ali adorando a Deus, clamando a Deus. E a palavra do Senhor vai estar falando lá no livro, né, de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16, vai estar falando a história de Paulo e Silas,
que eles adoravam a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, vai contar uma história muito linda para nós, narrar uma história muito linda, que vai falar que Paulo e Silas, eles estavam ali adorando a Deus, pregando a palavra do Senhor, e ali havia uma moça, né, que estava ali como enferma, ela estava ali com espírito imundo. A palavra de Deus diz que ela estava endemoniada. E muitas das vezes ela falava, esses homens são homens de Deus que estão pregando por aí a palavra de Deus. E a palavra do Senhor diz que Paulo, ele não aguentou. Ele foi até aquela moça e ele expulsou, ele repreendeu aquele espírito imundo. Aquela moça, ela tinha esse espírito imundo, que era um espírito de adivinhação, a qual ela, fazendo isso, ela dava lucro para os seus senhores, para aquele homem que estava ali cuidando dela. E assim eles amavam, porque ela dava dinheiro, dava lucro para ela, porque ela adivinhava, né? Mas a palavra do Senhor disse que quando Paulo e Silas, eles foram ali e eles expulsaram, né, o demônio dela, eles então, aquele povo ali, eles reconheceram que eles estavam incomodando, eles estavam atrapalhando como é o movimento deles, como era a atividade deles, o trabalho daquele povo, era ganhar dinheiro através da vida daquela pobre coitada, daquela pobre mulher que estava ali, né, se matando, se sofrendo para arrecadar dinheiro para eles, porque no momento que ela adivinhava, ela ganhava o dinheiro, o povo pagava, né, para ela, para aquele povo. E aí o que aconteceu? Paulo e Silas, eles foram presos. A palavra de Deus diz que esses dois homens eram grandes homens de Deus. Eles pregavam a palavra de Deus, eles anunciavam a palavra de Deus, eles amavam fazer a obra de Deus. E eles então foram presos, eles foram algemados, e ali eles foram acorrentados e foram levados para a prisão. E quando Paulo e Silas, eles estavam ali na prisão, né, eles tinham todo motivo, eles estavam presos, eles poderiam, olha só, eles estavam algemados, eles poderiam estar ali triste, murmurando, reclamando, mas não, eles estavam adorando a Deus, eles estavam glorificando a Deus. E a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas, eles adoravam a Deus na prisão. Olha só que maravilha, olha que coisa, eles louvavam a Deus ali dentro, eles adoravam a Deus, por quê? Porque o verdadeiro adorador, ele adora de coração. Aí você me pergunta, irmã Magna, aonde adoramos a Deus? Aonde podemos adorar a Deus? Nós podemos adorar a Deus em todos os lugares. Nós adoramos a Deus na igreja, nós adoramos a Deus na nossa casa, no nosso trabalho, no momento que estamos trabalhando, no momento que nós estamos brincando, crianças. É o momento que nós também estamos adorando a Deus. Porque no momento que nós estamos brincando com os amiguinhos, né, fazendo ali uma brincadeira com os coleguinhas, dividindo com eles os brinquedos, brincando, nós estamos adorando a Deus. A palavra do Senhor diz que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. E eles adoravam a Deus, mesmo estando ali, algemado, preso, eles louvaram a Deus. E aí a palavra do Senhor diz que quando eles louvavam, quando eles adoravam a Deus, de repente veio um grande terremoto, e aí o que aconteceu? Eles foram livres, a cadeia quebrou, né? Ali a cadeia quebrou, e aí eles foram todos livres. Quando o carcereiro, que era um homem chamado, né, que era um homem que cuidava ali deles, da grade deles ali, que vigiava eles, quando eles viram que as grades tinham todas caído, as grades tinham caído para o chão, o que eles fizeram? Ele pensou o quê? Todos os presos fugiram, todo mundo fugiram, e agora eu vou me matar. E a palavra do Senhor diz que ele pegou uma espada e ia se matar. E aí o que aconteceu? Paulo e Silas falou bem alto. Paulo falou bem alto para ele, não faça isso, nós estamos aqui. Por quê? Porque as cadeias sendo quebradas, todos os presos estavam onde?
olhando Paulo e Silas louvando a Deus. E a palavra do Senhor diz que Paulo e Silas, eles oravam e pregavam a palavra do Senhor. E todos ali, eles foram convertidos, eles foram salvos pelo poder da palavra de Deus. Através de quem? Através da vida de Paulo e Silas, esses dois homens que pregavam a palavra de Deus ali dentro da cadeia, junto com os prisioneiros, né, junto com os presos ali. E lá em Êxodo 34, e o versículo 14, disse que porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso. Deus, Ele é Deus. Nós não podemos adorar outro Deus. Nós não podemos deixar de adorar o nome do Senhor. Paulo e Silas eram dois grandes homens de Deus. E que nós possamos também continuar sendo homens e mulheres de Deus. Que nós possamos continuar, criança, crescendo no conhecimento, na graça, na sabedoria do Senhor Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, quando Paulo e Silas estavam ali, quando eles estavam sendo presos, porque eles fizeram o quê? Eles expulsaram aquele demônio daquela jovem. Aquela jovem foi liberta através deles. E aí eles foram presos. E aí vamos dizer o seguinte, eles fizeram um sacrifício. O que é sacrificar? O que é? O que nós podemos entender por sacrificar? Eles estavam ali, presos, naquela prisão, onde tinha mais pessoas presas, mas eles continuavam adorando a Deus. Eles continuavam buscando a Deus. Santificar quer dizer dedicar-se totalmente, consagrar-se, ou seja, sacrificar é quando eu e você não olhamos, jovens, para o mundo, para as coisas desse mundo, mas nós olhamos para Cristo, para Deus, que é o nosso Salvador, que é o nosso alvo, que é Jesus Cristo. Ele sim, nós devemos fazer o sacrifício por amor a Ele. E aí eu te pergunto, o que é injustiça? Injustiça é a violação do direito de alguém. O ato ao contrário da justiça. Quando nós estamos brincando com os coleguinhas, fazendo alguma coisa com os coleguinhas, que nós fazemos alguma coisa errado, nós estamos fazendo o quê? Praticando o quê? A injustiça. E nós não podemos ser injusto, nós temos que ser fiel. E eu falei na historinha que o carcereiro, aquele homem que estava ali, ele é um indivíduo responsável pela guarda dos presos. Ele ficava olhando toda a cadeia, todos os presos que ali estavam. Então esse homem, eles estavam ali. E Paulo e Silas, eles estavam presos. Eles poderiam muito bem estar murmurando. Ah, mas eu estava pregando a palavra de Deus, eu estava orando pelas vidas. E por que eu fui preso? Porque eu fui preso tão inocente, tão injustamente. Mas a palavra de Deus diz que a murmuração é quando nós reclamamos, quando nós estamos falando aquilo que não deveria, né? Quando eu e você reclama porque o papai e a mamãe chamou para ir para a igreja, nós estamos murmurando. Quando nós reclamamos porque o papai e a mamãe pediu algo para nós, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos também murmurando. Que nós possamos refletir sobre essas palavras. E a palavra do Senhor diz que nessa história que nós lemos, sobre a história de Paulo e Silas, quando eles estavam orando, quando eles estavam clamando a Deus ali na prisão, o que aconteceu? Um grande terremoto. Aleluia! O terremoto é um grande abalo na terra. A terra toda tremeu. E aí foi aonde que as cadeias foram quebradas, aonde foram quebradas todas as cadeias. E lá em Mateus 4, versículo 10, disse que, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, o Senhor teu Deus adorarás, só a Ele, e servirás. Nós devemos servir só a Deus.
que nós possamos adorar só a Deus, que nós possamos dedicar nossa adoração somente ao Pai Celestial, somente a Ele, porque Ele sim é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Lá no Salmo 100 e no versículo 4, a palavra de Deus vai dizer: entrai pelas portas dele com louvores, em seus átrios, com hinos, louvai e bendizei o seu santo nome. Quando você está dizendo para o seu coleguinha, quando você está junto com ele, ou falando ao celular com ele, você vai estar dizendo o quê? Da palavra de Deus. Jesus é bom, Jesus vai nos dar força, Jesus vai nos dar graça, nós vamos vencer como esses dois homens de Deus que estavam ali pregando a palavra de Deus, falando do amor de Jesus, mesmo sendo presos, sendo humilhados, eles adoravam a Deus. Que nós possamos, crianças, continuar adorando o Senhor, que nós possamos continuar sempre adorando o Senhor. Irmã, eu não posso, tia, eu não posso ir, tia, para a escola dominical, não está tendo a escola dominical, eu não posso estar tendo contato com meus coleguinhas, mas você pode, você como um adorador, ora por ele e fala: Jesus, Ele vai nos dar a vitória, Ele vai nos socorrer no momento tão difícil, nesses momentos tão tristes que nós estamos passando, né? Jesus, Ele é a nossa salvação. Jesus, Ele é o nosso socorro bem presente no momento da nossa angústia. E nós, criança, nós vamos adorar ao Senhor. E aí vamos estar fazendo algumas atividades. A atividade de vocês, eu creio, eu tenho certeza que vocês, como adoradores de Deus, como vocês adoram ao Senhor, vocês já adoraram a Deus fazendo toda a atividade desta lição em casa com o papai, com a mamãe, né? E eu creio que vocês já têm feito em casa, na casa de vocês. E aí nós temos aqui a primeira lição de vocês, da classe de vocês, que é: circule a resposta certa. Onde o verdadeiro adorador permite que Deus faça uma completa mudança? Onde, crianças? Nos pés? Ou será que é na mente? Não, tia, eu acho que é nos pés. Será que o verdadeiro adorador permite que Deus faça uma completa mudança? Aonde? Na nossa mente, né? É na nossa mente é que nós adoramos. O verdadeiro adorador adora a Deus, é na mente. Quando o verdadeiro adorador permite que Deus liberta a pessoa, que Deus faça morada, Deus começa a transformar na nossa mente. Quando nós estamos com a nossa mente liberta, né, nós adoramos ao Senhor, porque Ele sim, Ele é um verdadeiro adorador. E a palavra do Senhor, na segunda questão, vai dizer: o que aconteceu enquanto Paulo e Silas adoravam a Deus? O que aconteceu, crianças? Nós falamos agora há pouco, o que aconteceu quando eles adoravam a Deus? Quando eles estavam ali presos na prisão adorando a Deus, o que aconteceu? Aconteceu um grande terremoto, aonde a terra toda abalou, né? Então aconteceu um terremoto. Então a palavra de Deus diz que eles ficaram ali, mas eles não fugiu. Por quê? Porque eles é um verdadeiro adorador. Eles continuou adorando o Senhor e glorificando o Senhor, que por mais que aconteceu aquele terremoto, que balançou a terra, que as cadeias quebraram as grades, nada aconteceu com eles, porque Deus guardou eles. E aqui a terceira pergunta disse: o que o carcereiro pensou que havia acontecido com Paulo e Silas? Será que ele pensou que eles tinham fugido? Ou será que eles tinham morrido? Como, criança? Quando o carcereiro viu as grades quebradas, o que eles pensaram? Que eles teriam morrido? Será? Não. Eles pensaram que eles teriam fugido. Que eles teriam fugido da cadeia, né? Que eles teriam fugido da cadeia. E agora, quando as cadeias caíram, Paulo e Silas ficaram
esmagados? Será que as cadeias caíram em cima deles? Tia Magna, não foi essa história que você contou para nós que está na Bíblia. Quando Paulo e Silas, quando as cadeias caíram, Paulo e Silas ficaram livres da prisão, né? Por quê? Porque as cadeias foram quebradas, as correntes foram quebradas, mas nenhum deles ficaram machucados. Nenhum deles ficaram machucados. Aqui está sem a fitinha, eu vou colocar aqui. Ok? Livres. E a última pergunta. O carcereiro e toda a sua casa foram presos? Aí. Paulo e Silas, quando eles oravam, quando eles adoravam a Deus, quando tudo isso aconteceu, que todo mundo foram ouvir Paulo e Silas pregando e cantando, adorando a Deus, o que eles fizeram? Eles foram convertidos. Eles foram salvos pelo poder da palavra de Deus, porque eles ouviram dois homens corajosos pregando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus. Agora, nós vamos para a questão de número 3. A questão de número 3 vai dizer assim: marque V para verdadeiro e F para falso. De acordo com a lição, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta sobre como pregar? Sim, porque o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta, né, ao pessoal ali de Roma, né, de como pregar a palavra do Senhor. E essa pergunta, ela é falsa ou verdadeira? Será como é essa pergunta? O apóstolo Paulo escreve uma carta sobre como pregar? Sim, é verdadeira. E aí vem, o verdadeiro adorador não vive com as pessoas deste mundo? Não vive como as pessoas deste mundo? Falso ou verdadeiro? Eu e você, nós que somos verdadeiros adoradores de Deus, crianças, nós podemos viver como as pessoas deste mundo, adorando a outros deuses, não adorando a Deus verdadeiramente? Não. Essa resposta é falsa. Nós não podemos adorar a outro Deus. Nós devemos adorar somente a Deus. E aí, a última pergunta. O carcereiro e toda a sua casa se converteram ao Senhor. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Porque todos eles foram convertidos, eles foram salvos, e que nós, crianças, nós possamos ser um verdadeiro adorador. Nós adoramos a Deus sendo grato a Ele, mesmo em casa. Eu estou lá em casa, eu estou na minha casa, mas eu estou adorando a Deus. E você, criança, adora o Senhor respeitando, amando, obedecendo o papai e a mamãe. Quando nós amamos uns aos outros, nós estamos adorando o nome do Senhor. E neste momento eu quero estar fazendo uma oração juntamente com vocês. Eu quero te pedir a ti que continue orando, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, neste momento, ó Pai, queremos te louvar. Neste momento queremos te agradecer, ó Pai, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Pai. Senhor Jesus querido, queremos te louvar porque o Senhor nos amou tanto que o Senhor deu seu Filho para morrer ali na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para que nós possamos adorar o Senhor hoje, ó Pai. Senhor, em teu nome queremos te agradecer. Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade, por essa escola bíblica dominical, ó Pai. Senhor Jesus querido, eu quero te agradecer por eu ser um adorador. Senhor, que nós possamos continuar sendo os verdadeiros adoradores, que nós possamos te adorar em espírito e em verdade, ó Pai. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles verdadeiros adoradores adora em espírito e em verdade. E assim eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, a cada criança, Senhor, a cada, Senhor, criança que está assistindo esta aula, que o Senhor possa, Senhor, dar força, dar graça, dar sabedoria, dar instruções, que o Senhor possa segurar
segurar com as tuas mãos santas e poderosas, ó Pai, guardando e livrando, como o Senhor livrou Paulo e Silas ali na prisão. O Senhor possa nos livrar, ó Pai, de toda seta, de todo levante de Satanás, ó Pai, de tudo aquilo que venha levantar contra o teu povo, e assim te louvamos e te agradecemos. Amém. Crianças, muito obrigado. Que Deus te abençoe poderosamente, que vocês possam aprender. Eu tenho certeza que, como essa palavra falou ao meu coração, falou comigo, que eu devo ser uma adoradora de verdade, porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser um adorador, e o adorador, ele adora em espírito e em verdade. Que nós possamos continuar sendo adoradores. Muito obrigada a cada um de vocês, criança, por essa oportunidade. Um grande abraço da tia Magna a todos vocês. E até logo. Daqui a pouco nós vamos estar bem juntinho, bem pertinho. Eu quero estar junto com vocês para dar um abraço a vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.